Deus seja sempre louvado. Amém. Quero saudar toda a nossa irmandade com a santa paz de Deus, no grato amor do Senhor Jesus. Nessa quarta-feira, nós estamos reunidos aqui mais essa tarde para a gente falar um pouquinho sobre as coisas de Deus, tentar fazer o seu dia, sua tarde um pouquinho melhores, um pouquinho mais animados e você tem um pouco mais de disposição para lutar por aquilo que você acredita, por aquilo que está no seu coração. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre uma palavra que está no livro do Eclesiastes, no capítulo 3, onde fala que é um tempo determinado para todas as coisas. O Brunão vai soltar aí para vocês o título, para vocês se lembrarem-se do capítulo e do que ele quer dizer. Lembra? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de se alegrar, tempo de chorar e tantos outros tempos que implicam no viver, que implicam a nossa vida. Nós temos que nos perguntar constantemente em qual tempo da nossa vida nós estamos, ou em qual momento desse tempo nós estamos, ao longo dessa linha do tempo. Viver dá um trabalho, irmãos. Ficar vivo dá um trabalho. Sabe outra coisa que dá muito trabalho? Pensar. A gente costuma fazer as coisas sem deliberação porque dá trabalho pensar, dá trabalho arquitetar, projetar uma vida, um sonho e qualquer outra coisa, seja ela qual for, até para fazer o mal. Essa tarde nós vamos falar sobre tempo e para te dizer que, como todo bom tempo, ele passa mais depressa do que a gente pode imaginar. Ontem éramos crianças, já estamos em meia idade, daqui a pouco já estamos para o fim da vida e assim se foi a nossa história. E é nisso que nós temos que prestar atenção. O que nós estamos fazendo da nossa história, da nossa vida, dos nossos sonhos e desse tão falado tempo, tão precioso e tão escasso. Vamos à igreja? Não tenho tempo. Vamos brincar com nossos filhos? Ah, não tenho tempo. Vamos orar um pouquinho? Não tenho tempo. Nós temos todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo. Uma ocasião, eu fui tirar cópia de uns documentos numa papelaria, eu morava em Minas ainda, e chegando lá, eu estava com bastante pressa, que eu tinha algumas coisas para fazer, e tinha algumas pessoas à minha frente, eu fui tentar falar com o rapaz se ele podia adiantar o meu serviço, claro, sempre, sem tempo. Quando eu olho um cartaz atrás dele, grande assim, escrito, não tenha pressa, programe o seu dia. Eu falei, bom, o problema está comigo mesmo, a falta de tempo está comigo. Ele está lá trabalhando, atendendo todos, uns com mais pressa, outros com menos, aí é um problema de cada um. Ele estava fazendo o serviço dele. O irmão Samuel sempre diz para a gente que não existe nada urgente. O que existe é falta de projeto, falta de deliberação, falta de pensar naquilo que a gente faz. E no final das contas, ele está certo. Então você, meu irmão, minha irmã, programe melhor a sua vida. A própria palavra em Eclesiastes, vocês vão ler um pouquinho mais para frente, diz o seguinte: façamos o que é bom no tempo oportuno, até para fazer o bem tem uma hora certa. Não é de qualquer jeito. Pensou, fez, acabou. Depois a gente se decepciona, porque a gente espera que as pessoas reconheçam algo que elas nem têm noção que nós fizemos. É difícil, né? Tempo de reflexão, tempo de pensamento, tempo de reclusão, de dar um passo atrás, de se isolar um pouco, de pensar melhor sobre a sua vida. Olha quanta coisa nós podemos fazer com o tempo. E esse tempo que passa tão depressa, isso é uma verdade, não é questão de pressa, mas é questão da velocidade com que o tempo passa, que ele se desenvolve. E isso é uma grande verdade para todos nós. Ele não passa depressa, ele voa. Como a gente brinca lá em Minas e falava, ele voa. É bem isso mesmo. Quando nós nos conscientizarmos de que nós estamos aqui numa viagem meio doida, como eu falei para vocês, viver dá um trabalho, mas se morrer descanso, a gente ainda quer viver cansado, não é? Continuar aqui firmes no Senhor, buscando os nossos objetivos, como essa palavra, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes nunca foi tão atual como agora. Vocês veem, tempo de afastar-se de abraçar. Está cumprindo na nossa vida, não pode abraçar, não pode ter contato físico por conta da pandemia, da disseminação do vírus.
A palavra de Deus se atualiza em todo momento. Ela se atualiza em todo tempo. É a multiforme graça derramada sobre as nossas vidas. Olha para você nessa tarde, nessa quarta-feira. Olha para os teus sonhos e aquilo que você tem feito deles. Sonho e tempo são irmãos. Eles andam juntos. Porque o sonho não se realiza enquanto não for o tempo. Projetos não se concretizam enquanto não for o tempo. A criança não nasce enquanto não for o tempo. O sol não se põe ou a lua se pendura no firmamento enquanto não for o tempo. As marés, tudo está ligado ao tempo. Há um sincronismo na nossa vida. Como posso dizer aos irmãos? Um equilíbrio na nossa vida. Que quando ele é quebrado, quando ele é alterado, vem as depressões, vem as tristezas, vem o fim dos casamentos, dos relacionamentos, a gente se perde nos negócios, se perde na vida pessoal, na vida sentimental, quando a gente em algum momento atravessa o tempo. Mas, irmão Rodrigo, como saber? Olha, eu não sei não. Eu não sei dizer para vocês como perceber isso, mas a gente sente na pele, no corpo, na nossa mente. O mundo à nossa volta está constantemente nos dando mensagens. Só que como a gente se acha sem tempo, então a gente não para prestar atenção, para olhar, para ver o que está acontecendo. Que nessa tarde você pare um pouquinho só, não precisa parar muito não. Alguns segundos, alguns momentos desse seu dia tão corrido, para olhar um pouquinho para dentro de você. Para olhar para os teus projetos, para aquilo que você está fazendo da tua vida. Ó, o tempo está passando e você não está vendo e não está fazendo, no final das contas, nadica de nada. Aí depois vem o pior de todos os sentimentos. Eu arrisco dizer para vocês que é pior do que o outro. Eu acho, pelo menos. Que é o tal do arrependimento. Ah, que coisa triste. Você ficar pensando, e se eu fizesse? E se eu falasse? E se eu tivesse ido? E se eu aceitasse? E se, irmão? Já foi. O tempo já passou. É na hora que você tem que decidir e fazer o que você achar melhor. Mas, irmão, eu tenho medo de não dar certo. Olha, se não der certo, você não vai ser o primeiro, não. E nem o último. Agora, pior do que o fracasso é a desistência. Mas tudo ligado ao tempo. Poderá uma pessoa que planta batatas, fala, bom, vou plantar batata, mas na hora que colher vai estar cheio de abacaxi lá. Não vai rolar, né, irmãos? Não vai dar certo, né? Não tem como. Também depende de um tempo. Agora, se você lança uma semente desconhecida, eu não vou plantar isso aqui, mas não sei semente do que é. Só o tempo vai dizer o que é. Quando ele começar a nascer, quando der frutos. Então você vê como a nossa vida está interligada num sincronismo perfeito, absoluto, perfeito, inalterável pela lei natural das coisas, mas alterável pela nossa intransigência, pela nossa pressa, pela nossa vontade do já. Estava falando agora sobre isso com o Brunão. Quero já, eu quero agora, mas não é agora, não é já. Alguns afortunados, sortudos ou não, não sabemos, conseguem as coisas atrás. Papum, pensou, aconteceu. Se vocês aí na live tiverem a receita para fazer com que os nossos sonhos aconteçam agora, alterar esse equilíbrio sem nenhum ônus, me ensina. Se não, Rodrigão, aqui quebra essa. Acho difícil. Que nessa tarde o Senhor coloque cada coisa no seu lugar. Mas não no mundo exterior, porque o mundo exterior, ele já caminha em sincronismo, fora de nós, entendeu? Mas que Deus coloque em sincronia, Deus coloque em harmonia a nossa mente, o nosso coração, com tudo que acontece aqui à nossa volta. Isso independe de religião, não faz diferença. Mas é necessário que nós tenhamos essa compreensão de tudo que acontece aqui à nossa volta. E possamos, com luz, com paz e com o maior de todos os dons para uso aqui na terra,
paciência. A paciência, ela tem domínio total e absoluto sobre o tempo. Pode prestar atenção que vocês vão ver. Vai demorar muito, não tem problema. Tá bom, eu aguardo. Ah, é daqui a pouquinho. Ok, estou aguardando do mesmo jeito. Já pensou? Então, pronto. Veio a inspiração de Deus pra gente. Vamos pedir paciência? Para que nós tenhamos domínio desse tempo com paz. Paciência vem de paz na espera. Esperar com paz. O que o salmista escreveu? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, ouviu a voz do meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um lugar horrível. Esperei com paciência no Senhor. Fé, paciência, paz. Como é isso? Paciência de espera. A fé te faz com que essa espera seja de paz. São 3 fatores que juntos, somatizados, trazem a nós felicidade e, como dissemos, a paz do Espírito e de Espírito. Que a paz de Deus esteja sobre você e não reclame pelos insucessos da sua vida. O ovo caiu, quebrou, faz um omelete. Começa tudo de novo. Aprenda com os teus erros. Eu tenho insistido aqui nos cultos, nas mensagens que Deus tem dado de trazer a irmandade, são singelas, irmão, sem nenhuma pretensão de ser melhor, de ser um filósofo. Vocês sabem, está longe de mim. Eu não sou analfabeto porque eu sei escrever meu nome. Malemar. A nossa única intenção é de partilhar com vocês os sentimentos que eu também tenho. Eu tenho impaciência, eu tenho incertezas, tenho medo. Quando essa pandemia entrou, que começou essa loucura, eu falei, Jesus, o Bruno não lembra, a gente falou muito sobre isso. Eu falei, nós vamos passar fome. Quando foi? Preocupado, nós temos filho para criar, tem conta para pagar aí, vamos combinar. Não é pouca não, é conta para arrebentar. Mas o irmão prega a palavra todo dia, mas eu sou de carne e osso, gente. É só uma carcaça isso aqui. Então a gente quer trazer para vocês um evangelho possível, um evangelho que é verdadeiro, um evangelho que existe. Existe a vida ideal e a vida real. Na vida ideal tudo dá certo, a gente espera com paciência em tudo, nós superamos todos os nossos problemas. Na vida ideal ninguém morre, pode ter câncer, pode ter uma encravada, vai ser liberto. Mas na vida real, irmão, a minha tia tem uma chefe que saiu para fazer caminhada na hora do almoço, trupicou lá no Ibirapuera, caiu, bateu a cabeça e morreu. Fazendo caminhada. Na vida real a gente morre, o nome vai para o SPC, fica devendo para a turma, o salário atrasa, é por aí. Agora vocês entendem, como eu disse para vocês, que viver dá um trabalho danado? Agora, se a gente viver no fantástico mundo de Bob, onde tudo é maravilhoso, a Irmandade sempre dá risada quando eu falo que nasce um rio de Yakult do lado de casa, que você abre a torneira e sai Coca-Cola, bem geladinho. O Bruno detesta Coca-Cola. E eu também. Aí, quando você olhar para o rio do lado da sua casa, você que mora aí no Jardim Romano, ali em São Miguel, em Itaquá, aqui em Barueri, o rio do seu lado não for de Yakult, for o Tietê, pensa? E quando você abrir a torneira, sai aqueles pedaços de sujeira de quando a Sabesp limpa os canos, não é legal? Essa é a vida real, meu irmão. Felizmente ou infelizmente, mas tá bom, não tá ruim não. Vão ficando por aqui, vão criando os meninos, que nós temos filho para arrebentar, vamos nos relacionando com os nossos amigos, aprendendo. Às vezes a gente vai chatear alguém, às vezes alguém vai chatear a gente. Toda vez que alguém te chatear, sabe o que você faz para superar? Ajudar o tempo da cura? Lembre-se que você também já chateou alguém. A palavra de Deus nos instrui a não fazer para os outros aquilo que nós não queremos para nós. Então, quando alguém te chatear, te aborrecer, fala, bom, é ruim, mas eu sei que em algum momento eu já fiz isso com alguém. E já fez. Pode ficar sossegado que você já fez. Tempo, compreensão, ciência, sobriedade, para encarar esse mundão doido aqui à nossa volta. Daqui a pouquinho começa a política e nós estamos se comendo aí no Facebook. Porque no Facebook tem gente brava que é uma beleza. Mas na vida real é só Jesus para ter misericórdia. Mas no virtual é macho para arrebentar. Fala, briga. Mas na hora do pega, só Coca-Cola, só tem pressão. Então, tudo isso
culmina todo esse projeto, falando aqui de nós agora, de trazer essas mensagens a você, é para chegar no meio da tarde e apertar um pause em você. Para. 15 minutos, não sei quantos minutos já deu, Brunão? Quantos minutos nós temos de live? 15 minutos de live. Para tudo, escuta aqui um pouquinho. Um ser humano, olha o tamanho das orelhas. Olha a testa. O homem fala que minha testa está aqui na nuca. Bonito, igual bater na mãe por causa de mistura. Para tudo. E quanto mais desajeitado, hoje eu cheguei com essa camisa, o Bruno falou, nossa, você vai para a festa junina? Vê se pode, irmão. Mas é isso mesmo. Uma pessoa normal, igual você. Bem verdade que normal de tudo eu não sou, mas estou perto disso aí. Vai chegar o tempo de eu ser normal. E dizer para vocês que nós somos iguais. E se você conseguir se conscientizar disso, não vai virar o mundo da Cinderela, mas vai ser melhor. A tua vida vai ser melhor. O teu caminhar vai ser melhor. A tua aceitação dos nãos que a vida vai te dar, e não se engane, eu tenho batido nessa tecla. Haverão muitos nãos na tua vida. Muitas negativas da vida para você. Sim, Senhor, meu irmãozão. E lide com isso. Aceita isso. Que eles fazem parte do seu crescimento, do meu crescimento. Enfim, quis trazer essa mensagem para os irmãos, falando de tempo. Você vê que a gente falou de um monte de coisa, eu não consigo preparar nada, já tentei escrever texto várias vezes, tem que chegar aqui, ligar a câmera e começar a falar. E muito provavelmente saem algumas asneiras, vocês perdoem. Ouçam com misericórdia, com um pouquinho de boa vontade, que eu creio por fé que servirá para todos nós. Que essa tarde o Senhor dê paz ao teu coração, que o Senhor te dê um sorriso gostoso de estar vivo, de estar lutando pelos teus objetivos. Eu disse para vocês esses dias que a própria palavra nos instrui dizendo que o sábio não reclama por aquilo que não tem. Ele se alegra pelo que Deus já preparou. Faça isso. Em vez de você reclamar por aquilo que você ainda não conquistou, dá glória a Deus pelo que você tem. E você vai causar uma confusão no inferno lá, porque a turma do contra lá vai falar, ué, eu lancei essa tristeza, eu lancei esse insucesso, eu pus essa pedra de tropeço, aí a pessoa cai, dá um tropicão, machuca o pé. Mas graças a Deus que eu só tropiquei e machuquei o pé. Não sou a amiga da tia do irmão Rodrigo que caiu, bateu a cabeça e morreu. Entendeu? Você tem que olhar com um olhar mais otimista, mais feliz dessa vida que está ao nosso redor. Como aí no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, para a gente encerrar, tudo tem um tempo. Tem um momento certo de acontecer. Então não é o tempo que se adequa à nossa vontade, mas os nossos desejos que tem que se adequar ao tempo oportuno, ao tempo certo, ao momento que for melhor para nós. Às vezes nós adiantamos alguma coisa. Quer ver nas frutas, por exemplo? Se você comer caqui antes do tempo, você morre entalado. Já comeu caqui verde? Ele amarra na goela que você não aguenta. Agora pega um caqui chocolate que só de você encostar nele ele já está amassando. É doce igual, meu irmão. Parece que puseram açúcar. Não é bom? Abacate não presta. Laranja você faz careta até não querer mais. O tempo certo. A maturação. O vinho tem que esperar maturar. E tantas outras coisas. Uma construção. Faz um concreto e pisa na hora para você ver. Vai ficar a marca do seu pé lá. Uma parede. Se você levantá-la muito alto com o cimento verde, ela vai cair, sem amarração das colunas e das vigas. Então tudo tem um momento certo de acontecer. Mas Deus está demorando, aí pode ser. Depende da sua percepção de tempo. Para você que está desempregado, está demorando muito para você arrumar um emprego. Mas para um milionário que está no Caribe agora, está passando voando o tempo. Não é o tempo que muda, é a sua percepção do tempo. O tempo continua passando, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, um dia tem 24 horas e assim por diante. Um mês 30 ou 31, um ano 365 dias. Então é a sua percepção do tempo que muda, de acordo com o que você está passando. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma massagem agora lá, né, num clima bem gostoso, está recebendo uma massagem, está bem tranquilo. O tempo está voando, 1 hora de massagem faz assim, ó.
Agora imagina um que está tendo um infarto do miocárdio e está esperando socorro. Então, daqui 1 segundo nós te atende. Eu não aguento, um segundo eu não aguento. É muito tempo. Entendeu? Pensa nisso, reflita sobre isso e tome o domínio desse cabeção aqui, ó, que não é só para ficar careca, que nem o irmão Rodrigo e o irmão Bruno, não. É para você pensar, para que a palavra diz que se a mente é boa, todo o corpo é bom. Que você tenha domínio do seu eu interior, que representa a sua alma para Deus. Vamos orar, Brunão? Vai subir um pouquinho o som ou tá bom assim mesmo? Tá bom? Vamos orar a Deus então, para entregar essa tarde nas mãos de Deus. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre o Santo Culto. Mais uma vez os irmãos perguntando, vai orar de pé, irmão? Se vocês quiserem, eu peço para o Bruno deitar a câmera e eu oro deitado assim, com os braços abertos. Isso é a coisa mais linda do mundo. Jesus, misericórdia. Oremos. Eterno Deus, te damos graça porque essa tarde nos reunimos mais uma vez nesse bate-papo, trocando figurinha com a Irmandade. Senhor, antes de orar pelo teu povo, eu quero orar também por mim e te pedir a Deus que não deixa eu falar muita asneira aqui não, muita tonteira. Tem misericórdia da minha vida, fazer feio para a tua obra, para o teu evangelho, não deixa não, Senhor. Me ajuda, me ilumina, põe em mim também um espírito crítico, para que a gente faça o bem. Se não for para fazer o bem, não tem por que a gente parar o nosso dia para vir aqui. Toma nas tuas mãos os meus irmãos, as minhas irmãs, nossos amigos, o Brunão, a Lu, o Enzo, as crianças em casa, a Dani, o Amir, Senhor, a Ju, todos nós que trabalhamos para que esse culto chegue na casa da nossa Irmandade, essa mensagem, o Ronei, o Igor, enfim, tantos outros. Que nessa tarde seja derramado o teu Espírito Santo sobre nós, essa compreensão do tempo seja sóbria, seja inteligente, seja, Senhor, deliberada, com projeto, com etapas a serem vencidas. Dá-nos graça de particionar o nosso tempo, fazendo cada coisa no momento certo. Ajuda-nos, Senhor, a nos enquadrar, a nos encaixar nesse mundo que parece que nós vivemos meio que à margem do que hoje a sociedade vive. Ser cristão, infelizmente, hoje é estar um pouco à margem da sociedade, dos costumes, das convenções que estão sendo colocadas para todos nós. E o pior, que nós temos aceitado como natural, como normal. É quando nós intervimos nesse equilíbrio, nessa engrenagem que é perfeita e que quando é mexida, quando é mudada, as coisas começam a degringolar. É nesse momento que nós passamos as aflições, nesse momento que nós passamos os medos, as dúvidas, as preocupações, os anseios, a tal da depressão e tantas outras coisas que rondam a nossa vida e tentam tirar a nossa paz. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai eterno, ajuda-nos a fazer a tua vontade de acordo com o tempo necessário e que a nossa vontade, sendo a tua vontade, aconteça também no tempo oportuno. Reveste a todos nós, dá-nos uma tarde de paz, um restinho de tarde de paz na tua presença, cheia da tua misericórdia, cheia do teu amor, cheia de contentamento, de paciência, para esperar no Senhor, nesse tempo que nós tanto almejamos. Nós não precisamos deixar de ansiar, de desejar, de querer que o tempo aconteça e que chegue logo. Entretanto, precisamos, Senhor, da tua ajuda para que nós consigamos esperar no tempo certo. Abençoa os casais, abençoa os jovens, os que estão trabalhando, os que estão em casa à busca de uma colocação de trabalho. Toda a tua obra na terra. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem culto presencial nessa congregação, tem culto online para a Irmandade da internet. Faz com que a tua palavra seja pregada, no tempo certo ela vai chegar hoje, alcançará os nossos corações e eu tenho certeza absoluta que todos nós seremos cheios de alegria por isso. Senhor, toma nas tuas mãos todos esses pedidos, por eles fazemos a Deus e agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus que abençoe muito sua tarde. Não esquece de se inscrever no canal aí, ativar o sininho. Aí no WhatsApp, no meu lado direito aí para mim e esquerdo para vocês, tá o QR Code
do nosso zap, aliás, aí na tela. Só você digitar, você escanear com a câmera, você vai conseguir falar com a gente. Dá um link, um joinha aí no vídeo e compartilha com a turma para que muita gente consiga assistir esse vídeo e essa live e alcançar vidas e para a glória do nome de Deus. Não é para nós não, vamos combinar que a imagem aqui não é das mais bonitas, mas foca no teor da mensagem, que ela possa alcançar o seu coração, que você possa se sentir melhor. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho de vocês, pela infinidade de mensagens que a gente tem recebido de vocês. À medida que o tempo for oportuno, nós vamos respondendo uma a uma, conversando com vocês sempre. Deus que abençoe, fiquem todos na santa paz de Deus. Daqui a pouquinho a gente se encontra no culto presencial aqui e também no culto online aí, através da internet, do Face e do YouTube. Paz de Deus, Deus que abençoe, beijão.